Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos aí, continuidade da nossa trilha Ensino da Contabilidade, uma trilha que vem já se perpetuando há um bom tempo aí. Hoje nós vamos ver mais uma metodologia ativa, mais uma dica de metodologia ativa muito importante aí, que é a aprendizagem em espiral. Vamos dar uma olhada, preparei aqui para vocês um material. Aprendizagem em espiral. Puxa, que estranho, que nome estranho. O que isso significa, né? Pois é, esse conceito foi criado pelo professor Armando Daro Júnior, né? E ele é um fundamento à historicidade da apropriação do conhecimento. Muito complicado, mas é justamente você fazer uma análise crítica, um pensamento crítico, e ir se apropriando desse conhecimento por meio dos debates, né? Então, deve ser utilizada geralmente para conteúdos mais complexos, que exigem uma sistematização, uma compreensão e uma criticidade por parte do aluno. Então, recomenda-se aí que em assuntos mais complexos você utilize esta técnica, né? E ela permite ao aluno expandir os seus horizontes analíticos e exercitar a argumentação. Vamos ver aqui quais são os pontos positivos, né? Os pontos positivos dessa técnica aí é garantir o espaço do aluno para que ele possa registrar e expressar as suas ideias. Então, isso é muito importante, o aluno vai ganhando autonomia, né? Ele vai começando a entender o seu papel no processo de ensino-aprendizagem, a entender o seu espaço, a poder criticar, dar suas ideias, né? Outro ponto positivo é evitar assimetrias na participação dos alunos. Aquela velha história, alunos muito dominadores, outros alunos mais passivos, e nas dinâmicas de grupo acaba aí, então, isso prejudicando esses alunos mais passivos que não têm um protagonismo. Nessa técnica nós vamos ver que isso é simplesmente anulado. Competências que o aluno vai desenvolver. Bom, uma das competências é ampliar conceitos, aprender a ampliar conceitos, né? Então ele vai pegar um conceito e vai desmembrar isso, ampliando o seu entendimento. Outro é justamente aprender a um poder de síntese, né? Ele vai ter que sintetizar isso para completar a atividade. E o outro é a sistematização de conhecimentos, aprender a sistematizar os conhecimentos. Aprender também a analisar conteúdos mais complexos, né? Como que eu pego um conteúdo mais complexo e vou analisando, vou desmembrando, vou sistematizando, vou sintetizando, né? Aprende a fazer comparações, aprende a expressar opinião oral e escrita sobre um tema, aprende a se comunicar, aprende a participar com colegas de forma colaborativa, que é muito importante no processo de ensino-aprendizagem, né? Compartilhar, colaborar com o colega, isso desenvolve a aprendizagem em equipe, né? E aprende também a fazer a associação de ideias, ok? Bom, como é que funciona essa técnica? Atenção, lembre-se sempre, e isso eu gosto sempre de voltar e falar. Se você tem dúvida, volta lá no início e vê os nossos vídeos. As técnicas precisam ser muito bem estudadas pelo professor. O professor precisa estudar com cuidado, com calma, detalhe a detalhe, passo a passo. Então é importante que você estude bem os passos e controle bem o tempo. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer metodologia. Então, nessa técnica aqui, o professor vai solicitar a leitura de um texto. Isso pode ser feito em casa ou no começo da aula. O ideal é que peça para fazer em casa, né? Assim ele já vem com isso lido, preparado e tal. Mas se o professor sentir que o aluno não fez a sua tarefa, dá um espaço ali de 15 a 20 minutos no começo da aula, se conseguir, claro, encaixar dentro dessa técnica, para que ele faça a leitura, ok? No começo da aula, então, ele vai disponibilizar uma ficha com excertos ou questões previamente selecionadas. Daqui a pouco eu vou mostrar o modelinho dessa ficha, tá? Que considera fundamental e que podem variar conforme o volume do conteúdo. Então, algumas questões para serem pensadas, fichas com questões. O aluno, nesse primeiro momento, ele vai trabalhar sozinho.
né? Ele vai pegar essa ficha e, como ele fez uma leitura, ele vai preencher o primeiro quadro dessa ficha, que se chama síncrese, leitura inicial. Ele vai registrar ali o que ele compreendeu de forma individual, né? O que ele entendeu sobre aquela questão, dentro do que ele leu, o que ele entendeu sobre aquela questão. E deixa ele preenchendo lá durante um tempo. Após o registro dessa compreensão individual, o professor deve propor a análise em pares. E aí, então, reúnem-se em grupos, que podem ser de 2, de 3 ou até mesmo 4 pessoas, para debater os registros individuais. Então, eles vão trocar as experiências individuais, aquilo que eles disseram que aprenderam de forma individual, eles vão trocar entre si, né? E aí, cada membro do grupo deve registrar outras compreensões do mesmo excerto que devem ser diferentes da dele. Então, o aluno A pensou algo sobre aquele tema, mas quando ele estava debatendo, o aluno B deu uma ideia que ele não tinha tido, uma compreensão que ele não tinha tido, ele vai lá e anota, e assim todos fazem isso. Então, o objetivo dessa etapa é possibilitar o debate entre eles e a trocas de ponto de vista entre esses participantes do grupo, tá? Então, essa etapa se dá mais um tempo para ela. E a última etapa, o docente solicita que cada grupo exponha os seus registros sobre o excerto para toda a sala. E desse momento, que é o momento mais importante, cada grupo vai fazer a sua exposição, e isso pode gerar debate, e também o professor pode esclarecer dúvidas, ou colocar pontos, ou dar feedbacks nesse momento. Os alunos devem registrar essas informações que estão sendo expostas na sala de forma sintética no último quadro da ficha, que se chama síntese do grupo. E lá ele vai fazer essas anotações. Essa fase é muito importante, pois possibilita que o professor faça mediações necessárias e aprofunde o conhecimento, ok? Então, olha, esse aqui é uma figura sobre a aprendizagem em espiral. Por que em espiral? Veja, ela vai subindo, ela começa da síncrese, ou seja, da percepção individual do aluno sobre um texto, sobre um tema. Depois ele vai subindo e passa por uma análise, uma comparação com os colegas, um debate, uma discussão, outras ideias em duplas, né? Podem ser até 3, 4 pessoas aqui, se conseguir fazer em dupla melhor, mas pode ter 4 ou 5. Eles vão trocar ideias, experiências, vão comparar e vão anotar conhecimentos que não haviam percebido. E depois a socialização, quer dizer, a síntese, a ampliação de conceitos, esclarecimento de dúvidas e a síntese do grupo numa parte final da técnica. E aqui está o quadrinho que eu falei para vocês que eu ia mostrar no final. Então veja, aqui olha só, a síncrese, né? A leitura inicial. Então, por exemplo, aqui tem duas perguntas. Qual o conceito de desvio social? E aqui ele vai anotar a compreensão individual, a compreensão em pares e a síntese do grupo. Outra pergunta, como se dá o processo de controle social? A opinião dele, o que ele remodelou aqui na compreensão por pares e depois a síntese do grupo. Então, pode ter quantas perguntas o professor quiser fazer aí, ok? Bom, como eu sempre digo, essas técnicas são extraídas de obras, né? Que eu recomendo muito que vocês adquiram, porque são obras muito importantes. Então, essa aqui é da Sala de Aula Inovadora, do professor Fausto Camargo e Tuane Dares, que são, acho que, organizadores da obra, né? Tem muitas metodologias, ok? Então, está aí. Mais uma técnica, aprendizado em espiral. Espero que você esteja gostando. Se você é coordenador de curso, convide aí os seus professores, convide outros coordenadores. Se você é professor, convide colegas professores. Vamos manter aí essa troca de experiências no ensino da contabilidade. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e se está gostando, deixa um like aí pra gente. Até mais.